O ex-satanista Vic Vanilla, agora pastor evangélico, conhecedor da cabala e de tantos estudos judaicos, conhecedor do misticismo, ele traz um relato dando a sua opinião sobre Miguel Oliveira. O Miguel Oliveira, as suas ações em sua igreja, seria, segundo Vic Vanilla, a operação da ação do satanismo que está infiltrado nas igrejas, implodindo o cristianismo de dentro para fora, escandalizando o evangelho. Um plano global da aliança judaico-ortodoxa com a maçonaria para destruir o cristianismo para a chegada do anticristo. Olá, sou o pastor Frank Lima e você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Você que é recém-chegado, sinta-se abraçado. Estamos juntos sempre, diariamente subindo vídeo aqui no YouTube. Primeiro de tudo, esse menino não é o agente manipulador. Ele é o manipulado, ele é o fantoche. Parem de dar hate no menino, vocês têm que salvar esse menino. Esse menino foi lobotomizado por uma agenda satânica infiltrada dentro da igreja dele. Ele foi criado com eles. Ele mesmo afirma em podcasts que o pai não é religioso, a mãe não é religiosa, está começando agora, era espírita. Esse menino foi sequestrado, então ele é usado como fantoche, eu vou falar por quem. E agora vamos às afiliações, quem criou de fato o Miguel Oliveira. E eu peço que vocês comprovem depois, para que isso não seja só mais uma teoria da conspiração de internet. No final do século XIX, começo do século XX, foi escrito na Basileia os Protocolos dos Sábios de Sião, uma espécie de manuscrito oficial que a polícia czarista descobriu há tempo, falando sobre planos para a dominação mundial da elite judaico-maçônica, que Jesus chamava de sinagoga de Satã em Apocalipse. Então reuniu-se membros sionistas do mundo todo, versados em Cabala Negra, para combinar o projeto de destruição do cristianismo e dos seus pilares. Depois tentaram desmentir, falar que o livro era mentira, mas até o Henry Ford falou que o livro é verdade e esses planos estão em execução. Então existem muitos satanistas infiltrados nas igrejas evangélicas do Brasil, em especial na igreja do Miguel, que é a Assembleia de Deus de Carapicuíba. O que você não sabe é que a Assembleia de Deus foi constituída por dois maçons suecos que vieram ao Brasil no começo do século XX, que é Daniel Berg e Gunnar Wingren. Então esses dois suecos maçons da Loja Vermelha edificaram as bases da Assembleia de Deus e empossaram depois o famoso Paulo Leivas Macalão junto com Isaías de Souza Maciel. Tá aí a foto do Paulo Leivas Macalão, líder da igreja da Assembleia de Deus, de Madureira, principalmente, muito reconhecido, e o Isaías, que foi grau 33 da loja maçônica, foi inclusive honrado, homenageado. Isso aqui é do site oficial da maçonaria. A ideia principal deles é a reconstrução do Templo de Salomão, que por conta de suas heresias foi derrubado por Deus, e eles não aceitam. Então toda a parte litúrgica e ideológica da maçonaria, junto a essa aliança internacional judaico-ortodoxa, é a reconstrução do templo para que eles possam receber o anti-messias, que para eles é o Messias, o anticristo, que vem de Israel e é totalmente antagônico ao cristianismo. Para a reconstrução do templo, para a chegada do Messias deles, eles obviamente têm que destruir o cristianismo, e a melhor forma para isso é implodindo o cristianismo de dentro para fora, colocando falsos profetas, crianças para falar besteira na internet. Isso vai diminuindo a moralidade e a opinião pública sobre a religião, sobre a fé cristã. Família Abrindo a Mente, eu não poderia estar filmando hoje. Fiz uma cirurgia no dente, não posso mexer os lábios, mas vou falar como quem trabalha com ventríloco, quase não mexendo os lábios. O pastor Vic Vanilla, ex-satanista, ele falando sobre o século XIX, o livro que foi achado pela polícia israelita, Protocolos dos Sábios de Sião. Esse livro mostra um plano para uma dominação global que está em curso.
E os membros sionistas, maçons de todo o mundo, conhecedores da Cabala, se juntaram com um plano de destruir o cristianismo. Eu já tenho um vídeo falando a respeito disso, através do Dr. José Renato Pedrosa, que é pastor batista. E Vic Vanilla, assim como o Dr. José Renato Pedrosa já falara antes, disseram que há satanistas infiltrados nas igrejas. Eu diria que a ação mais satanista que eu presenciei dos infiltrados nas igrejas são de líderes que não pregam a Bíblia da forma que está escrito, mas eles pregam voltados para a prosperidade financeira. E isso eu notei em toda a parte do Brasil onde eu andei 10 anos. E quando eu retornei de São Paulo, que estava residindo há 5 anos lá, e voltei aqui para Quixeré, Ceará, vizinho a Limoeiro do Norte, região de Jaguaribe, havia um senhor aqui, um pastor da Assembleia de Deus, que ele só pregava prosperidade financeira. Ele até chegou a dizer que Deus era como um criador de galinhas que espalhava as suas riquezas. A galinha esperta enchia o papo. A galinha menos esperta bicava alguns grãos. E outras bobas ficavam sem nada. Vários irmãos falaram para mim coisas que ficaram escandalizados. Ele disse que no dia que virasse um caminhão, um carro, num acidente, era para algum irmão correr e pegar alguma coisa dali, se dar bem. Porque é para a gente sempre juntar alguma coisa para pegar as coisas. E eu tenho, no dia do aniversário dele, um vídeo gravado ele dizendo: quem quiser comprar uma caminhonete, uma Hilux, igual a minha, venha participar comigo dos meus eventos aqui, venha contribuir, porque eu sou sacerdote para isso. Isso para mim é satanismo. É aquilo que Satanás mostrou no monte para Jesus, dizendo: todos os reinos do mundo e a glória deles te darei, porque me foi dado. Se prostrado me adorares. E Jesus disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, o Vic Vanilla disse que acredita que tem satanistas infiltrados, mesmo na igreja do Miguel, a igreja do pastor Massinho lá em Carapicuíba. Então, se for a minha sugestão, que o satanismo seria praticado pelo líder, com pregações e coisas que não estão na Bíblia Sagrada, né? Ele menciona 2 missionários suecos maçons da Loja Vermelha, que estiveram aqui no final do século XIX para o século XX. Eram maçons da Loja Vermelha, segundo Vic Vanilla. Mas eu tenho amigos aqui no canal que eles são da maçonaria e eles disseram que Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles eram maçons. Vic Vanilla até fala o que nós já sabemos, que eles empossaram a Paulo Leivas Macalão, que era maçom. Esse todo mundo sabe, está na lista dos maçons ilustres nas lojas de maçonaria brasileira. E impulsou, além de Leivas Macalão, o Isaías de Souza Maciel, que era grau 33 também. Isso no início das Assembleias de Deus. Eles eram... Essas igrejas foram divididas, né? O Paulo Leivas Macalão ficou para Madureira, que depois passou para Manuel Ferreira, né? E a Assembleia de Deus, que ficou para os líderes que eu tive conhecimento, foram Cícero Canuto de Lima, antes, né? José Wellington Bezerra da Costa, esse ministério aí. A reunião que eles fizeram, os sionistas, os Rothschilds, a elite maçônica judaica com os maçons do mundo, eles querem a reconstrução do templo de Salomão. Eu não sei o que eles acharam da reconstrução do templo feito por Edir Macedo aqui no Brasil. Mas eles querem em Israel a reconstrução do templo de Salomão, que foi destruído com grande ira pelo Criador, porque Salomão promoveu o satanismo ali. E segundo a cabala judaica, trabalhou com 72 demônios. E foi até substituído por um período de tempo por um demônio chamado Armordeus, que foi desafiado por Salomão. E segundo a cabala diz que Salomão tirou o anel mágico do dedo que tinha um pentagrama e perdeu a batalha, foi removido, foi arrebatado dali para um lugar distante do seu reino, e o Asmodeus assumiu o lugar de Salomão e reinou no lugar dele, fazendo Israel pecar com muita idolatria. Quando vocês veem essa idolatria por cantores, por pregadores, saiba que é o espírito satânico operando na igreja. Antigamente a igreja só adorava Jesus. Hoje é uma idolatria querendo tirar foto, querendo autógrafo de homens, uma maior besteira com cantores e pregadores. É uma nojeira. Isso é destruição da igreja. Então eles querem simplesmente
destruir o cristianismo e receber alguém com os cristãos destruídos, separados, fracos. Eles querem empossar alguém que vem simplesmente representando o Messias e todos vão acreditar. Imagina, várias pessoas comentaram nos meus vídeos. Se as pessoas acreditam em Miguel Oliveira, que eles sejam escolhidos de Deus com tanta heresia, com tanta profecia falsa, com tanta revelação falsa, com tanta língua esquisita que não é estranha, imagina quando chegar o anti-Messias, o anticristo, como não será recebido com credibilidade. Então querem destruir o cristianismo e já começaram, né? E estão fazendo isso, implodindo de dentro para fora, inclusive apoiando a falsos profetas. Meu irmão, eu não me animo para ouvir uma pregação de um Júnior Trovão, que as pessoas falam, de um Miguel Oliveira. Eu vi no YouTube mensagens completas, eu não consigo, não tenho estômago para ouvir. E diversos pregadores, quanto mais os pregadores são badalados na mídia, eu já sei que é uma ação satânica trabalhando para destruir a igreja. Os verdadeiros são conhecidos dos verdadeiros. Quando você conhece um crente fiel, ele diz, você conhece fulano, conhece Beltrano, que é um servo de Deus fiel, beleza. Mas quando é a mídia que aponta... Quando eu ouvi a primeira vez Orlando Boia escrevendo sobre heróis da fé, homens extraordinários que incendiaram o mundo, eu fiquei muito contente. Mas depois eu vi alguém fiel dizendo que, na verdade, nas entrelinhas não eram heróis, eram vilões. Que os heróis não são muito badalados. Tipo assim, Nikola Tesla queria energia para o mundo todo. Thomas Edison chama ele para trabalhar com ele. Rouba muitos dos inventos de Nikola Tesla e patenteia no nome dele. Bill Gates. Você vê Bill Gates dizendo que é o criador do Windows. Não. Ele simplesmente roubou. A criação é de outra pessoa e patenteou no nome dele. É muita gente que se aposta das coisas. Jesus disse, o reino de Deus foi tomado à força. Os levitas que deveriam exercer o levirato e deveria estar com o pobre, a viúva, o órfão estrangeiro, foi substituída à força pela tribo de Judá. E escribas e fariseus assumiram o lugar dos sacerdotes, sendo sacerdotes do zoroastrismo. O Anás e Caifás são sacerdotes do zoroastrismo persa, do helenismo. Trouxeram doutrinas diferentes, tomaram Israel e ficaram lá. Ainda hoje só existe a tribo de Judá lá. As coisas são assim. Pegaram o cristianismo verdadeiro, o Constantino tomou posse para ele, enviou homens dele para escreverem 4 evangelhos, especulando, perguntando, e para criar os evangelhos sinóticos e trazer à tona. O Papa ordenou a Jerônimo que juntasse livros e traduzisse errado, de propósito. É assim, as pessoas violam, pegam as coisas assim. Então, eu queria realmente que Daniel Berg e Gunnar Wingren fosse aquilo que eu ouvi a vida toda, não fossem maçons, não tivessem sido cuidados e sustentados pela maçonaria. Eu queria que tudo fosse redondinho, tudo certinho, mas infelizmente eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é continuar seguindo em frente, abraçando o mandamento maravilhoso de alguém que disse, quem amar a Deus com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento, e amar o próximo como a si mesmo, já cumpriu com a lei e os profetas. Então é isso. Um grande abraço, diga o que você acha nos comentários. Vamos para frente, estamos juntos.